Hi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Christian, esse é mais um episódio do podcast Vale de Deus. E hoje a gente vai falar de um assunto que particularmente eu gosto bastante, falar dos discípulos de Emaús. Essa leitura, ela está em Lucas 24, de 13 a 35. E aí a gente vai trocar uma ideia, fiquem à vontade para procurar na Bíblia de vocês, mas a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado desse tema, que particularmente eu gosto muito. E compartilhar com o Marquinhos por que eu gosto. Acho que já conversamos sobre isso. Eu gosto de algumas figuras que estão dentro da Bíblia. Essas figuras, elas nos aproximam de Jesus. Né? Como assim? Né? Jesus é um ser perfeito. A gente gostaria muito de ser igual a Jesus. Nós buscamos, na nossa vida, semelhanças com Jesus, atitudes que Jesus teria, né? Mas é muito difícil a gente se igualar a Jesus, né? As figuras que tem dentro da Bíblia, elas são imperfeitas, né? E nessa imperfeição, elas conseguem se aproximar de Jesus. Então, eu consigo me adaptar, eu consigo me assemelhar a algumas das figuras, né? Por quê? Porque eu também sou imperfeito. Então, quando eu vejo uma descrença ou uma situação difícil, né, de algum discípulo, de algum apóstolo de Jesus, eu falo, nossa, esse pecado que ele está cometendo, né, às vezes eu também faço. E nem por isso essa pessoa é menos próxima de Jesus. Na verdade, ela pode se tornar até mais próxima de Jesus. Então, os discípulos de Emaús têm essa conexão aí. Eu gosto bastante deles. Né? O que você acha, Marquinho, deles? Eu vejo, assim, é uma situação muito peculiar, né? Porque muitas vezes a gente olha a história deles e a gente se enxerga neles. É o que você falou, é acessível, né? É diferente de Jesus. Jesus, para nós, é um super-herói, né? Jesus, ele tem todos os poderes, né? Uhum. Jesus, ele logicamente experimentou das nossas fraquezas, mas ele resistiu, ele suportou, e muitas vezes nós não suportamos, nós sucumbimos aos nossos pecados, às nossas fraquezas, e eu vejo os discípulos de Emaús como uma figura que criou um projeto de vida, eles aceitaram, né, saíram da sua cidade, deixaram a cidade de Emaús, assumiram um projeto de vida, e eles estavam voltando com um sentimento de derrota. Aquele projeto não tinha dado certo dentro do jeito deles de olhar. Isso eu estou dizendo do começo da caminhada, né? No Isso. começo da caminhada deles, eles estavam voltando com uma tristeza de um projeto que não deu certo. Você imagina, a Bíblia fala entre 10, tem algumas traduções que falam 12 quilômetros. E eles demoraram um dia. Eles não estavam andando para frente. Não, eles estavam Eles estavam chateados. chutando pedra. Eles estavam e parava e sentava. E eu acho interessante olhar para isso e pensar assim: eles não queriam lutar. Eles não queriam reconhecer que tinha dado errado Uhum. o projeto que eles abraçaram. Eles queriam voltar como vencedores. Eles queriam dizer: ó, a gente foi atrás de um cara que é fantástico, que é o Filho de Deus. Ele nos ensinou coisas incríveis e voltar com uma história boa para contar. E eles estavam com a história pela metade. A gente Uhum. sabia, e a gente sabe, que ia vir coisa boa ainda, que a história estava por se encerrar. Mas aí, o que você acha desse caminhar deles aí, no meio do caminho? O que você acha que passava na cabeça deles? Esse caminho deve ter sido um caminho muito difícil mesmo, né? O contexto da época, né? Estavam se completando o terceiro dia da morte de Jesus, da crucificação de Jesus. E eles tinham uma confiança tão grande em Jesus que ele seria o libertador, né? Ele seria a pessoa que ia revolucionar. E de repente essa pessoa morre, né? E eles escutavam alguns relatos, né? Já tinha chegado até a cabeça deles que algumas mulheres tinham visto um anjo, mas na verdade era mais murmúrio, mais é, fofoca, né? Nada de concreto estava na mão deles ainda.
Então, eles estavam extremamente chateados, desolados, tristes, que nem você falou, 12 quilômetros, um dia, né? O Marquinho que corre, que eu sei que ele corre, 12 quilômetros ele faz em meia hora. Ou seja, Não é para tanto assim. ou seja, eles não estavam andando, eles não estavam caminhando mesmo, eles estavam, né, sendo, né, eu acredito que seja um caminho de muito, muito penoso, né? E aí, chega uma pessoa e essa pessoa começa a conversar com eles, né? Essa pessoa até então, uma pessoa desconhecida, pergunta o que está acontecendo e eles são até meio, penso eu, né, grosseiros, né? Como é que você não está sabendo o que está acontecendo, né? O nosso mestre morreu, você não está sabendo, né? E aí essa pessoa começa a trocar uma ideia, começa a falar assim, ah, sério? Mas ele morreu, mas, filho, você sabe o que está escrito no Antigo Testamento? Lá na leitura tal, né? Você sabia que já lá atrás já falavam de um profeta, já falavam de um Messias, né? E ele começa de forma catequética, né? De catequese mesmo, a ensinar, ou melhor, a relembrar esses discípulos, né? De fatos, né, já escritos, né, na Bíblia, e esses fatos já escritos na Bíblia confrontam com a realidade atual desse povo, né, a realidade atual desses dois discípulos, né. E esses dois discípulos, né, à medida que vai passando essa conversa, eles vão se entusiasmando, né, e aí tem um termo no Evangelho que eu acho muito bonito, que faz o coração arder, né, dessa conversa, desse papo. E aí o que fica mais claro é assim, até então, nós por já conhecermos o Evangelho, já sabemos quem é essa terceira figura aí, né? Que é o próprio Jesus Cristo. Mas esses dois ainda não tinham essa noção. E aí, de repente, eles recebem esse queimar no coração através dessas palavras de um desconhecido até então. Ele veio, ele se aproximou, ele caminhou com eles, ele entendeu a dor deles e, de alguma forma, tentou resolver essa situação, não colocando coisas novas, mas só... Se lembra disso? Sabe o que está escrito na escritura aqui? E vai pincelando e trazendo informações que já estavam no coração deles. Só que eles estavam cegos, né? E quantas vezes a gente está cego, né? A gente sabe do problema, o problema está na minha frente, eu sei a solução, mas eu não consigo resolver essa solução porque eu estou cego e não consigo ver algo que está dentro de mim, algo que está dentro do meu coração e que eu preciso desse arder de coração.